Muita gente fala sobre a importância de falar não, mas poucas pessoas falam sobre a importância disso e por que isso está diretamente ligado ao seu processo de emagrecimento. Meu nome é Patrícia Mendes, eu sou farmacêutica e cofundadora da Pura Farma e também especialista em emagrecimento para mulheres. E aqui neste canal você vai ver bastante conteúdo sobre rotinas saudáveis, hábitos, emagrecimento, saúde, manipulados, enfim, de tudo um pouquinho relacionado à parte de saúde. E se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu era uma pessoa que eu tinha muito receio de falar não. Aquele medo de não ser aceita por outras pessoas. Mas aí você pode estar pensando, mas eu não sou desse jeito, Paty, eu sou bem de boa em relação a isso. Será mesmo? Porque eu também achava que eu era. Eu também bati o martelo falando assim, eu não tenho problema com outras pessoas não, eu não ligo para o que as pessoas pensam. Mas aí que tá aí que eu fui descobrindo algumas coisas. Começou principalmente na dificuldade em falar não sobre alguns convites. Eu gostava muito de estar próximas das minhas amigas, da minha família, dessas coisas que envolvem bastante comida e trocas de amizade. E eu tinha muita dificuldade em falar não quando eu recebia algum convite. E geralmente eram lugares em que eu não me encaixava ou que eu não gostava de ir, que eu não queria estar lá. Principalmente relacionado à bebida alcoólica, porque eu não sou uma pessoa que bebe, eu não tenho costume de beber muita bebida alcoólica, e geralmente eram lugares que tinha muita bebida, comida. E quando eu comecei essa questão do processo de emagrecimento, eu percebi o quanto eu não me encaixava nesses lugares. E mesmo assim eu tinha muita dificuldade em falar não, porque eu queria ter essas pessoas por perto. Eu sentia que se eu não fosse, eu iria desapontar quem está me convidando. Eu perderia um pouco do carinho dessa pessoa pelo convite. Quando a gente começa a se posicionar contra o que a maioria das pessoas pensam, o que a maioria das pessoas fazem, a gente começa a receber aquele olhar de julgamento. Ou até mesmo a gente percebe que não vem diretamente para nós, mas no comportamento a gente percebe que está sendo julgada. É nesse momento que a gente começa a ser taxada de neurótica, de que tá ficando doida, que só pensa nisso, que dita regras, né? Quem está passando pelo processo de emagrecimento provavelmente já escutou alguma coisa assim. Você está emagrecendo demais, você só pensa em ir na academia. Agora você é a pessoa que pesa comida? Onde já se viu você ter que ficar pesando comida? Nossa, mas você não vai, ou você não vai aceitar, você não pode comer isso daqui? E muito mais outros exemplos que eu tenho certeza que você já vivenciou também. E isso é muito comum porque é aquilo que eu acabei de falar, é ir contra o que a maioria das pessoas fazem. Se você estiver num ambiente onde todo mundo está fazendo isso, está indo para academia, tem esses mesmos hábitos que você, ali ninguém vai te achar neurótica ou que você mudou muito. As pessoas elas vão concordar porque é o mesmo pensamento que elas. O problema é quando a gente não se encaixa naquele ambiente, né? Quando a gente não consegue mostrar para as pessoas que esse é o novo normal. Porque a gente sabe que a gente vai acabar se afastando de algumas pessoas ou de alguns ambientes. E esse afastar, essa sensação de desapontar, faz com que a gente fale sim para outras pessoas, mesmo a gente querendo falar não. Esse é um dos pontos que acontecia comigo e pode ser que você se identifique também. Quando a gente deixa de falar não para outra pessoa, nós estamos falando não para nós. Estamos falando não para a nossa autoestima, não para os nossos desejos, não para uma mudança de vida, não para ter um corpo que você deseja, não para chegar no objetivo que você quer. Então, muitas vezes a gente vai ter que falar não para outras pessoas e pode ser sim que a gente vai acabar desapontando o outro, mas para nos priorizar. E isso não é nenhum problema, não é errado nós sermos a nossa prioridade. Recusar uma comida afetiva, como um bolo de aniversário ou um doce que você acabou de ganhar ali, não é ser egoísta, é se priorizar. Não é desapontar o outro, é ser a sua prioridade. Não significa que você não vai comer o que você não queira. Eu acho que o principal não é a recusa, mas a forma como a gente faz. E isso foi uma das coisas que eu aprendi. Porque realmente, no começo, quando eu comecei a ter essa mudança de comportamentos, quando eu parei de comer açúcar, por exemplo, durante a semana, era algo muito comum, às vezes, eu querer que as outras pessoas ao meu redor tivessem o mesmo hábito que eu estava adquirindo de não consumir açúcar. Então, às vezes, a forma como a gente fala, a forma como a gente se posiciona, diz muito mais se vamos desapontar o outro ou não. Se a gente já fala muito na defensiva de mas por que você está me oferecendo isso? Você sabe que eu não estou comendo,
Não, eu não quero, né? É óbvio que eu não vou querer. Então, assim, a forma como a gente fala diz muito mais sobre como vai ser a reação, né, de como a outra pessoa pode interpretar. Porque pode ser que não seja um ataque, mas se a gente consegue amenizar um pouquinho, fica tudo muito mais leve. Por exemplo, se você ganhou um. Vamos colocar aí que você ganhou um chocolate de alguém no seu trabalho. E você não está comendo açúcar porque você está de dieta, mas você vai ter a sua refeição livre no final de semana. Você pode pegar, agradecer e falar muito obrigada pela lembrança, muito obrigada pelo carinho. E se a pessoa fala assim, mas você não vai comer agora? Não, eu vou guardar para comer depois. Então, assim, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, a gente não precisa entrar em tantas explicações, em tantos motivos de por que você não tá fazendo isso. Às vezes a pessoa, ela só precisa entender o básico, que eu não vou consumir isso agora, mas eu agradeço e depois eu vou comer. E uma das coisas que eu aprendi, que eu demorei, eu custei a aprender, e eu gostaria até que eu tivesse percebido isso antes, que muitas dessas pessoas, elas não fazem por mal. Elas fazem porque é o que elas sabem fazer. Então, na hora que elas estão ali fazendo sempre a mesma coisa, tendo a mesma rotina, e muitas vezes gostaria de estar mudando também, mas não consegue, ela vai tentar te levar para o mesmo caminho que ela conhece, o mesmo caminho que ela consegue seguir. Então, assim, não é que ela não queira que você emagreça, não é que ela não queira que você ganhe massa, que você se sinta melhor, mesmo sabendo que estar da forma como você está te deixa mal e que você gostaria de ficar emocionalmente melhor. Né, aumentar a sua autoestima, mesmo que seja uma pessoa próxima que saiba de tudo isso, muitas vezes ela vai tentar te levar para o mesmo caminho que ela escolheu seguir, porque é o que ela consegue. Ela não sabe como que é ter uma rotina de hábitos saudáveis, porque ela ainda não conseguiu dar continuidade nisso. Então é muito mais fácil ela tentar te levar para o caminho que ela está seguindo do que ela conseguir modificar os hábitos dela para seguir o seu caminho. Então, muitas vezes não é por mal, é o que essas pessoas sabem fazer, é o que elas aprenderam, é o repertório que elas têm, e muitas vezes não é para te atacar, para te deixar mal, mas é porque é o que elas sabem fazer. E além disso, pode ter um outro cenário onde as pessoas realmente não se importam. Eu acho que esse é o que mais dói, porque pensar que nós não somos importantes nesse nível para alguém que muitas vezes é muito importante para nós, é um pouco difícil de aceitar. Então, às vezes, a gente prefere até que essa pessoa realmente fique chateada por eu falar um não, ou pela forma como eu vou me comportar, se ela me convidar para alguma coisa que eu não queira ir, ou algo que ela me ofereça que eu não quero comer. Às vezes é muito mais fácil a gente ter aquele sentimento de que a pessoa vai ficar chateada, de a gente saber que às vezes a pessoa não se importa. E esse não se importa não é que ela não liga para você, não é que ela não goste de você, mas às vezes ela só não se importa com a sua decisão. Então, assim, você quer ir? Eu vou gostar que você vá. Mas se você também não quiser ir, tá tudo bem. Eu acho que isso para mim foi tipo uma virada de chave muito grande. Porque eu me colocava na situação de que se eu fosse convidar a pessoa para ir para algum lugar comigo, e ela recusasse, eu iria ficar chateada. Então, muitas vezes, eu me colocava na situação do que eu sentia, achando que a pessoa estava sentindo a mesma coisa. Aí eu fui começar a perceber que algumas pessoas não se importavam. E não que ela não se importava comigo, ela não se importava com a minha decisão. E ela até mesmo respeitava a minha escolha. Foi tão libertador perceber que as pessoas não se chateiam como a gente imagina. Então, assim, vai ter as pessoas que vão ser sem noção, que vai te julgar, com certeza, porque isso tem se você estiver fazendo certo, se você estiver fazendo errado, independente do que você esteja fazendo. Vai ter as pessoas que vão querer te levar para o caminho que elas conhecem, porque é o caminho que é mais fácil para elas, que é mais fácil elas seguirem aquele caminho do que o caminho que você está seguindo, que vai ter que fazer muitas mudanças, elas não vão conseguir te acompanhar. E tem as pessoas que realmente não se importam com o que você está fazendo no momento com a sua vida, que elas gostam de você, mas não necessariamente elas se importam ou se incomodam com toda decisão que você toma na sua vida. E não é que ela te ame menos por isso. Ela só está seguindo a vida dela também. Ela também está se priorizando. Coisas que nós deveríamos fazer e muitas vezes nós não fazemos. Então, assim, falar não significa que você vai causar inimizades ou que você vai deixar de frequentar muitos lugares, mas é você priorizar o que você quer naquele momento.
Então, assim, se você quer comer o bolo que a pessoa tá te dando, comer o chocolate, não tem problema. Mas aí você vai ter que trabalhar outra questão sobre desejo, sobre vontade, sobre compulsão, que fica para outro vídeo. Mas se você realmente não quer, é aprender a falar não e com pequenas coisas. Não precisa começar a praticar o não com coisas grandes, porque quem tem dificuldade vai ter dificuldade no pequeno, vai ter dificuldade no grande. Então começa pequeno, porque os danos são menores, digamos assim. E além de começar pequeno, também analisar o que realmente está acontecendo. A pessoa está chateada? Ela falou alguma coisa? Ela brigou com você? Aconteceu algo? Ou você ficou chateado? Qual que é o cenário? É começar a entender o que está acontecendo para que a gente não fique nas suposições. Porque assim, a cabeça de uma pessoa ansiosa, falo por mim, ela imagina mil coisas, mil cenários, mil situações que na verdade uma delas às vezes foi real. Às vezes foi muito mais coisa que eu criei, da dificuldade que eu tinha, do que realmente estava acontecendo. Então, entender esses 3 passos, esses 3 cenários, esses 3 tipos de pessoa, foi essencial para que eu conseguisse priorizar o que era importante para mim naquele momento. E o principal, aprender a falar não de uma forma que não precisa ser tão agressiva. Eu não sabia ser mais polida, né? Então, às vezes, eu já ia um pouco mais para ataque, e isso faz toda a diferença na hora que a gente está se comunicando com alguém, sabendo que às vezes essa pessoa vai ficar um pouco desapontada. Então, trabalhar isso daqui de pouquinho vai te ajudar sim. E aí você deve estar pensando, mas Paty, mesmo assim, como isso atrapalha o meu processo de emagrecimento? De forma resumida, se você não fala não para outras pessoas, você vai demorar para começar uma dieta, ou você vai falhar muitas vezes na sua dieta, ou você vai frequentar ambientes que você não deveria estar frequentando, mesmo sabendo disso. Você vai dormir mais tarde, você vai ter dificuldade para acordar, muitas vezes você vai faltar do treino por conta da dificuldade de dormir, né, de ter ido dormir muito tarde e dificuldade para acordar. Então, assim, é muitas coisas para a criação de hábitos saudáveis que a gente vai precisar abrir mão para conseguir se encaixar nessa rotina até ela de fato virar uma rotina e não ser mais tão difícil. Se você me perguntar, Paty, mas você não sai com seus amigos, né? Você não vai para lugares que você não gosta? Algumas situações eu vou sim. Às vezes eu vou para lugares que eu não gosto pelas pessoas que estão ali, porque é uma vez ou outra, mas aí é que tá, não é que eu não quero. Eu quero estar lá com as pessoas que eu gosto. Não significa que não gostar muito do ambiente, eu não vou. É diferente de eu querer estar ali pelas pessoas. E esse é o ponto desse vídeo, é você identificar o que você quer de fato e falar não para o que você não quer. E não confunda egoísmo com amor próprio. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar que se colocar em primeiro lugar não é egoísta. Muitas vezes a gente escuta isso de outras pessoas, que a gente tem que pensar muito no próximo, que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que priorizar muito o outro, que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. E eu concordo que a gente precisa sim entender o outro, ter empatia, mas a gente não pode colocar a gente como segunda opção. Eu gosto muito daquele exemplo que a gente está cansado de ouvir, né, sobre no avião, uma situação de emergência, as máscaras vão cair e primeiro você precisa colocar a máscara de oxigênio em você e depois você coloca no próximo. Depois você coloca no filho, depois você ajuda seu marido, depois você ajuda um desconhecido, mas primeiro tem que ser em você. E não é à toa que é falado isso, que primeiro tem que ser em você. Porque na hora que a gente cuida do outro primeiro antes de cuidar da gente, a chance de a gente conseguir colocar a máscara de oxigênio é muito pequena porque o tempo vai ter acabado. E se a gente não tiver com a máscara de oxigênio, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue raciocinar direito. Então a gente precisa de oxigênio para isso. A gente precisa se priorizar para que a gente possa cuidar do próximo. A gente não consegue ter empatia com o outro, a gente não consegue ajudar o outro de fato se a gente não estiver bem conosco mesmo. Então, por isso que o amor próprio é muito importante e não é egoísmo. Egoísmo é a gente fazer maldades, a gente querer se colocar acima de tudo, passar por cima de outras pessoas para conquistar o que a gente quer. Isso é egoísmo. Amor próprio é se priorizar. Aprender a falar não, dar ouvido para suas vontades, ver o que você realmente quer e aprender aos poucos a ter disciplina. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir. Compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar também desse conteúdo.
E não deixe de se inscrever aqui no canal. Te espero no próximo.